O meu nome é Etienne Martins e eu auxilio as empresas a implantarem as melhores práticas de gerenciamento de projetos para obterem resultados de negócio. Esse webinar, ele trata sobre gerenciamento de portfólio. Como é uma introdução, é importante que observemos algumas noções aqui sobre portfólio. Para que essas noções fiquem bem claras nesse webinar, vamos nos concentrar em alguns objetivos que eu estou colocando aqui nesse primeiro slide. Esse primeiro objetivo é conceituar o portfólio de projetos. Qual é a provável origem desse conceito e como funciona esse conceito de portfólio de projetos? Para as empresas, isso é um conceito importante para manter a vantagem competitiva, porque uma vez implantado o portfólio de projetos, é possível acompanhar objetivos de negócio. Outro objetivo importante é mostrar às áreas de negócios e às business units como elas podem ser beneficiadas com o conceito de portfólio. E o terceiro objetivo é mostrar como são criados ou como podem ser criados portfólios dentro da empresa. Ao longo dessa apresentação, nós vamos ver isso e nós vamos ver como esses objetivos são cumpridos com a ideia com esse novo conceito de portfólio de projetos. Nesse webinar, para apresentar esses objetivos, nós vamos falar desses tópicos. Primeiro, nós vamos começar com o conceito de gestão estratégica. O que é gestão estratégica e qual a relação dessa gestão estratégica com os portfólios de projetos? Vamos entender como é importante a gestão estratégica para a criação de portfólios. Esse webinar, como é a estrutura organizacional da empresa, se essa estrutura organizacional das empresas favorece o escritório de projetos, o PMO, vamos discutir como essas empresas estão organizadas e como isso influencia na gestão de portfólio. Existem algumas formas de organização clássicas de empresas com as quais a equipe de projeto tem que interagir e integrar os seus processos. Nós vamos ver o que é o PMO, qual o tipo de PMO mais comum, e vamos discutir como os escritórios de projetos e quais são as formas mais comuns de se arranjarem esses escritórios de projetos. As principais etapas para criar um escritório de projetos. É importante discutir essas etapas porque o escritório de projetos ele tem agora um papel estratégico. Então, essas grandes etapas de implantação, elas devem ser feitas para que haja mais valor no trabalho do escritório de projetos. E nós vamos ver qual é o papel do PMO na gestão de portfólio. Uma vez estabelecido o escritório de projetos, nós vamos entender qual é o seu papel na gestão de portfólio. O que o escritório de projetos, o que o PMO pode fazer para auxiliar as organizações nessa nova forma de gestão que é a gestão de portfólio. Esses tópicos, eles estão relacionados aqui com a introdução de portfólio, com a ideia geral desse webinar. São os tópicos que nos auxiliam a entender a gestão voltada a portfólio. Vou seguir, então, com uma pergunta principal na nossa apresentação. Qual é a motivação de uma empresa, qual é a necessidade de uma organização em fazer uma gestão voltada a portfólio? É uma questão central aqui nesse nosso webinar. Nós vamos responder essa pergunta ao longo desse webinar. Existem diversas técnicas de gestão nas empresas, existem diversas outras formas de se gerenciar os projetos e processos, porque os executivos se incomodariam em adotar mais uma prática. A necessidade disso. Há anos, diferentes segmentos da indústria e da área de serviços desenvolveram diferentes técnicas de gestão. Por exemplo, temos métodos poderosos de gestão para a qualidade, como o Six Sigma, temos métodos de controle por indicadores, como o Balance Scorecard, e temos outros por aí. Todos esses métodos são efetivos para a gestão da empresa, mas é necessário combiná-los ou utilizar um método de gestão que possa fazer um link, uma ligação entre os objetivos estratégicos da organização e a operação, ou seja, o dia a dia dos projetos. Para responder essa pergunta, o que é gestão estratégica, vamos entender o conceito de gestão estratégica. Como as empresas buscam resultados mais agressivos e inovadores usando a gestão estratégica. Vamos entender também como o portfólio se relaciona com a gestão estratégica da empresa. Para entender a gestão estratégica,
uma empresa, uma unidade que tem várias atividades. A empresa que nós podemos pensar pode ser qualquer empresa, a empresa na qual nós trabalhamos, a empresa na qual estamos executando um projeto, ou pode ser uma empresa cliente. Em qualquer caso, a empresa tem diversas atividades acontecendo. Por exemplo, uma atividade muito importante que muitas empresas têm são os projetos. Os projetos eles têm características diferenciadas, características importantes. Os projetos eles têm escopo e na gestão do escopo desses projetos nós sabemos o que será entregue e qual é o esforço associado com essa entrega. Essa característica é importante porque permite que seja possível identificar projetos com escopos similares ou complementares. Os projetos, além de ter escopo, têm custo associado a cada entrega ou esforço. Existe a gestão de custos. A gestão de custos, ela possibilita aos gestores saberem quanto será necessário investir em cada projeto, com a gestão do tempo. A gestão de custos determina, por exemplo, qual é o fluxo de caixa que deve ser mantido para cada período fiscal da empresa. A gestão de tempo, a gestão de cronograma, determina quando esse fluxo de caixa deve acontecer e quais são os elementos, quando vão ser entregues determinados elementos do projeto. Esses elementos são controlados pelo gerente de projeto. Além dos projetos, as empresas têm processos bem definidos. Temos que pensar no processo de compras, por exemplo, aquisições. Ou outro processo que é importante para a empresa, que é o processo de logística. Para empresas que vendem produtos, temos o processo de logística, seja ela direta ou reversa. São muito importantes esses processos. É muito comum associar os processos, o controle desses processos a um sistema como o ERP, o Enterprise Resource Planning, ou a um sistema como o CRM, para relacionamento com os clientes. Tais processos também consomem recursos humanos, materiais e financeiros. Por isso é tão importante considerá-los na gestão da empresa. Qualquer alteração significativa em um processo da empresa é acompanhado de gastos significativos. Sendo assim, temos que considerar a gestão de processos uma parte importante na gestão da empresa. Outra atividade que existe também na empresa é a produção, seja a produção de serviços, produtos, peças, matéria-prima, dependendo do segmento da empresa. Observando a empresa como um todo, todas essas atividades consomem os seus recursos e investimentos. É preciso organizar as prioridades e estabelecer critérios de execução para essas atividades. Organizar essas atividades é prioridade da gestão estratégica. Essa é a necessidade que as empresas têm de uma gestão estratégica. Por isso, alguns altos executivos da empresa precisam desse processo estruturado, ou seja, um processo para criar objetivos globais e organizar a gestão da empresa em torno desses objetivos globais. Esses macro-objetivos, a empresa investirá recursos nos próximos anos fiscais nesses macro-objetivos. Um exemplo de objetivo grande ou macro-objetivo é a diminuição de custos de produção de uma determinada linha de produtos. Podemos pensar em uma empresa que esteja interessada em reduzir os custos de um determinado produto que é colocado no mercado em 20% para o próximo ano. Então, ela tem que criar um processo de gestão para que essa redução